Olha, quando a reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos não dão um jeito na obesidade, a saída é procurar uma bariátrica, que agora pode ou não ser cirúrgica. O médico endoscopista George Macedo está aqui com a gente para falar sobre essa novidade. Doutor, o senhor está trazendo aqui dois materiais que são usados em um desses procedimentos, né, de redução de estômago. Eu queria que o senhor explicasse que equipamento é esse. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alan. Para exemplificar, existem três grupos de métodos basicamente. O balão intragástrico, que é esse que eu vou mostrar. No outro extremo, existe a cirurgia videolaparoscópica, que as mais comuns é o sleeve, que você retira uma parte do estômago e ele fica como se fosse uma manga, daí o nome sleeve, que é manga em inglês. Ou bypass, que é uma que você faz a redução do estômago, ele fica bem reduzido de volume e você faz um desvio do intestino. Esses são os dois extremos, que era o que existia até pouco tempo. Agora tem uma grande novidade, que é a gastroplastia redutora endoscópica, que é um método endoscópico não cirúrgico, que você sutura o estômago e diminui 60% do volume. Tá. Vamos fazer o seguinte, criamos essa curiosidade nos nossos telespectadores. Agora sim a gente vai acompanhar a reportagem do Renan, que mostra exemplos de pessoas que eram obesas e foram em busca de um corpo, de uma vida mais saudável. Você se inclui nesse perfil? Quer mudar de vida, não sabe como? Vamos dar uma olhadinha, doutor, aqui na reportagem do Renan? Vamos dar uma olhada. A Lídia reserva boa parte do dia para se exercitar. Foi assim que ela conseguiu eliminar 30 quilos. De passo em passo, foi transformando o excesso de peso em saúde e disposição para manter o novo corpo. Tem dias que você amanhece naquela vontade de dizer assim, não vou mais fazer. Mas aí você pensa, você olha o seu antes, você não quer mais voltar àquele antes. Jamais. Mas nem todo mundo pensa igual. Não é à toa que o Brasil tem uma das maiores populações de obesos do mundo. Nos últimos 10 anos, o número de obesos no Brasil aumentou cerca de 60%. Culpa do estilo de vida que muita gente adota nos dias de hoje. A boa notícia é que dá para reverter essa situação. Ou se adquire novos hábitos, ou se parte para a intervenção cirúrgica. Foi o que a Raquel fez. Há 1 ano e 4 meses, ela procurou um especialista. Decidida a emagrecer, optou por uma cirurgia bariátrica. A intervenção logo deu resultado e cerca de 30 quilos foram embora voando. Eu tinha uma vida sedentária, né? A questão da alimentação era ela desregrada. Hoje não, hoje a gente tem que haver essa mudança de vida, conscientização de quem faz a cirurgia bariátrica. Precisa se adequar à nova realidade. Como assim? A questão da alimentação, a questão da atividade física, que é muito importante. Esse tipo de cirurgia cresceu nos últimos 2 anos cerca de 20% no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, são cerca de 100 mil intervenções por ano. Mas nem tudo se resolve na sala de cirurgia. Se o paciente não começar a mudar de hábitos antes, durante e depois da intervenção, tanto esforço pode não valer de nada. E isso passa por um pilar essencial em qualquer processo de emagrecimento: o acompanhamento nutricional. O profissional de nutrição tem que buscar explicar para ela que, obviamente, ela vai ter uma redução da capacidade gástrica dela com a intervenção. Mas ela vai ter que se alimentar para ela, obviamente, ter nutrição e ter vida, imunologia, etc., depois dessa cirurgia. Então, o que ela vai comer depois? Isso tem que ser trabalhado já antes. Tá aí, doutor George Macedo. A gente mostrando que a alimentação, enfim, após a cirurgia, tem que ter um cuidado com ela, né? Tem gente que come muita besteira, não faz exercício físico, fica obesa e tem que partir para a cirurgia. O senhor estava falando desse método, né? Então, esse seria o método menos invasivo de todos. Qual é a indicação dele? Se você tiver um IMC de 27 em diante. O que é IMC? Você pegar o seu peso e dividir pela sua altura 2 vezes. Então, a pessoa com sobrepeso, ainda antes da obesidade ou obesidade leve, este método aqui seria o primeiro, que é um balão. Você coloca ele, a pessoa sedada, obviamente, pela boca, ele vai para o estômago assim. Através desse tubo? Através desse tubo, depois ele é preenchido com esse líquido e isso aqui ocupa espaço no estômago, são 600 ml. Vai restringir o volume e dar mais saciedade. A média de peso é em torno de 17%.
Depois, como menos invasivo, teria essa grande novidade, que é a gastroplastia endoscópica redutora, que não é uma cirurgia, é uma sutura endoscópica, feita em hospital dia, você pode ir embora no mesmo dia, restringe, diminui o volume gástrico em até 60% e proporciona uma perda de peso em torno de 20% a 30%. Depois viria a cirurgia videolaparoscópica, essa mais conhecida, a sleeve, bypass, que proporciona uma perda de peso em torno de 40% a 50%. Então os métodos eles não competem. Na verdade, cada pessoa tem a indicação do melhor método. Mas todos eles não adiantam se a pessoa não se educar para se alimentar e não também incorporar o exercício físico na sua rotina. Agora, doutor George, sobre esse método mais recente, esse novo método que o senhor está trazendo, a gente não abre mais o corpo do paciente, é tipo aquela endoscopia. Quem já fez endoscopia sabe, né, do que a gente está falando. Método não uma mangueira, né, que entra... Sim, como é esse método? A pessoa está anestesiada, é uma anestesia geral. A gente entra com um aparelho especial de endoscopia que chama aparelho de duplo canal e tem um suturador na ponta. É uma sutura mesmo, você entra com o fio e sai com o fio. A gente vai suturar o estômago. Não tem corte. A gente entra por endoscopia, vai lá para dentro do estômago, sutura as paredes do estômago, elas colabam, ou seja, elas colam uma na outra e reduz 60% da capacidade do estômago. Então é um método restritivo. O estômago fica ali fechado para sempre, ele não reverte. E há uma perda de peso em torno de 30% do peso. Esse método a rede pública já está fazendo, o SUS já oferece isso para as pessoas que não têm condições de pagar ou não têm plano de saúde? Alan, esse método é muito novo. Ele começou aqui no Brasil, num protocolo, no ABC, numa faculdade do ABC, e lá eles fizeram no SUS. Eles fizeram quase 500 casos já. Isso em protocolo de pesquisa. Tá. Obviamente é um método caro, porque esse material é importado, então tem um custo ainda, os convênios não cobrem e também não há ainda, a não ser nesses protocolos de pesquisa, as pessoas do SUS terem acesso. Aqui no Piauí já é possível fazer? Já é possível. Para fazer esse método, o que é necessário? Primeiro, o médico tem que ser especialista em endoscopia digestiva. Isso não é da cirurgia, isso é da endoscopia digestiva. E ter um treinamento com a empresa Apollo, que é a empresa que inventou o método, e você tem um certificado habilitando, né, o profissional a fazer esse método. Nós já temos, que eu já tenho essa habilitação, inclusive a gente já fez essa cirurgia aqui no Piauí. Eu acho que é mais uma cirurgia, a gente tem que entender que não é a solução da obesidade. Sim. A obesidade é uma doença sem cura e crônica. É melhor cuidar da saúde na alimentação, é um né? tripé. Exercício físico. Se você não conseguir sozinho, ou seja, com educação física, mudando o seu padrão mental, aprendendo a comer, controlando sua ansiedade, aí sim, um desses métodos pode te ajudar. Mas nenhum deles é a solução do problema. A solução é todo um conjunto, é multidisciplinar. É cirurgia ou método, educação física e dieta. Doutor, muito obrigado pela participação.